Olá, amigos, olá, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadson Cunha e este é o canal do Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você participa, você compartilha, você leva adiante a mensagem, a palavra de Deus para tantas e tantas pessoas que necessitam da palavra de Deus, que necessitam de uma palavra de conforto. Nós estamos neste momento diante da palavra de Deus e, como eu sempre digo, hoje não é diferente. Deus tem a palavra certa para as nossas vidas, para o nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A palavra abençoada, a palavra de Deus para cada um de nós. Todos nós somos muito bem conhecidos pelo que representamos diante da sociedade, diante da nossa família, diante do que as pessoas veem em cada um de nós. Ou seja, nós somos conhecidos pelo nosso exterior e tudo aquilo que nós representamos exteriormente. Sempre somos conhecidos assim. Mas será se gostaríamos que as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece? Deus conhece o nosso interior, conhece o nosso íntimo, conhece tudo que está no nosso coração, na nossa mente, tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que nós pensamos. Então, Deus conhece. Mas será se nós gostaríamos que as pessoas nos conhecessem como realmente somos interiormente? Que bom seria, não é, se o nosso interior fosse tão bem tratado, tão bem conhecido como a nossa parte exterior, nosso eu exterior, não é? Mas nós entendemos que Deus é quem nos dá ânimo, Deus é quem nos dá ânimo para continuar vivendo, nos dá ânimo para seguir em frente, para ter uma vida plena de comunhão e com desejo cada vez mais de viver, né? Deus está sempre presente em nossas vidas e Deus está sempre nos dando ânimo para continuar vivendo. O que renovava, por exemplo, o coração do apóstolo Paulo era o eterno peso da glória que ele descreve aqui, né? Eterno peso da glória, sem nenhuma comparação com as tribulações momentâneas que ele enfrentava. Provavelmente Paulo estivesse passando por tribulação e era muito comum no ministério de Paulo ele enfrentar tribulação. Então, independente da tribulação, ele tinha a certeza do peso da glória que governava a vida dele, que estava conduzindo a vida dele. E Paulo regularmente tinha que abrir mão de muitas coisas, de coisas e mais coisas, para continuar seguindo em frente. Ele tinha que renunciar, e essa é uma lição muito importante para todos nós, a questão da renúncia. E a vida de Paulo, a vida do apóstolo Paulo, era uma eterna renúncia pelo reino de Deus. Ele renunciava a tudo, contanto que seguisse fazendo a obra do reino de Deus, aquilo que Deus determinou para o seu coração, aquilo que Deus colocou no seu coração para ser feito por ele. Então, Paulo, ele não se omitia de renunciar às coisas, ele renunciava tranquilamente, contanto que prosseguisse aquela caminhada fazendo a vontade de Deus. Ele, uma vez, ele afirmou: dia após dia morro. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. E ele diz: dia após dia morro. Ou seja, eu me entrego completamente para o serviço do reino de Deus. E cada vez que Paulo abria mão de alguma coisa,
ele avançava para a glória de Deus, ele avançava sempre em direção à glória de Deus, ele tinha mais tempo, ele tinha a mente mais concentrada no serviço da glória de Deus. Nesse texto que nós lemos, de 2 Coríntios capítulo 4, de 16 a 18, nós podemos tirar 2 pontos ou 2 lições importantes para as nossas vidas, não é, a partir desse texto. Em primeiro lugar, é Deus quem nos anima. Deus é quem nos anima. Para Paulo, o sucesso pessoal, o crescimento do sucesso pessoal, aquilo que podia encher o coração do homem, cada vez mais afastava o homem de Deus, ou da presença de Deus, e o homem começava a perder o estímulo para fazer a obra, para seguir em frente, fazendo a obra para o Senhor. Isso causava uma fraqueza espiritual no homem. Paulo diz que isso causa uma fraqueza espiritual no homem, ou seja, quanto mais o homem cresce socialmente, quanto mais o homem adquire sucesso e fama e riqueza, mais ele esfria espiritualmente com relação a Deus. E no versículo 16, eu peço permissão, Paulo diz o seguinte, peço permissão para ler novamente, Paulo diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Veja que o apóstolo Paulo ele faz uma colocação muito importante. Mesmo que o homem exterior se corrompa, que haja corrupção no coração, no lado externo, pelo menos internamente, existe uma renovação que vem de Deus, uma renovação através do agir de Deus. E mesmo que haja tribulações que sejam presentes no momento em que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos enfrentando, nós temos que ter a certeza da renovação que é feita por Deus em nossas vidas. E Paulo ensina, nunca desanime. Paulo faz uma exortação muito forte, nunca desanime. Mesmo que haja problemas, mesmo que haja lutas, desafios, como todos nós enfrentamos, nós devemos prosseguir, seguir em frente de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor quem nos anima. Mesmo que haja vaidade e que essa vaidade queira crescer no nosso coração, queira se avultar em nossas vidas, não é? No lado exterior, Paulo ensina, há uma renovação diária em nossos corações, há uma renovação diária, e essa renovação interna é divina, é espiritual. Essa renovação é de Deus em nossas vidas. Somos movidos pelos desafios pessoais. Somos movidos por esses desafios para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Então, não podemos desistir da caminhada. Não podemos parar no meio do caminho. Não podemos desistir da caminhada. Não estamos, nem nunca estaremos sozinhos nessa caminhada. Nós temos que ter essa certeza, até porque o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está lá em Mateus 28, versículo 20. Deus é quem nos dá ânimo para a vida. E nós devemos aprender a viver com esse ânimo, aprender a caminhar, a seguir em frente, animados, porque Deus está conosco. Deus está sempre nos animando. A segunda lição que tiramos é que Deus é quem nos fortalece. Além dele nos dar ânimo para seguir em frente e nos dar coragem, ele também nos fortalece. E Paulo escreve palavras confortantes aos coríntios que estavam numa situação de aflição, de angústia, de incerteza naquele momento. E toda tribulação, Paulo diz, é momentânea. Toda tribulação é passageira. Nos versículos 17 e 18, eu peço permissão para ler novamente, diz assim a palavra de Deus: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, Paulo faz uma colocação muito forte, muito importante para todos os coríntios e também para cada um de nós. Para Paulo, o cristão deve ter os olhos voltados, ou os olhos fitos ou fixos na glória de Deus, na glória eterna. Os nossos olhos devem estar voltados sempre para a glória de Deus, nas promessas de Deus, nas promessas divinas. Nós sabemos
nós cremos que Deus cumpre com suas promessas para todos nós. Ele sempre tem uma promessa para cada um de nós e sempre cumpre em 100% com suas promessas. Nossa vida não está resumida aos momentos passageiros aqui da Terra, esses momentos de dor, de angústia, até momentos de alegria. A nossa vida não está limitada a esses momentos. Nós devemos, segundo o apóstolo Paulo, exercitar nossa fé pessoal. Nós devemos exercitar sempre a nossa fé pessoal, a nossa confiança, não fixando nossos olhos nas coisas que se veem, nas coisas que estão aqui, nas coisas que estão diante dos nossos olhos, aquilo que faz nos prender aqui sobre esse momento que nós estamos vivendo. Mas nos elementos, nós devemos ter os olhos voltados, a nossa mente voltada para os elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, os que não são vistos são eternos, são de Deus, são divinos, são coisas especiais para cada um de nós, ao passo que os que não veem são coisas especiais, são coisas eternas, são promessas de Deus para as nossas vidas. Então nós devemos entender, através da palavra do apóstolo Paulo, a palavra de Deus para as nossas vidas, que nossos olhos devem estar voltados muito mais para as coisas de Deus, para as coisas eternas, para tudo aquilo que Ele tem preparado nas regiões celestiais para cada um de nós. São bênçãos e mais bênçãos, coisas boas Ele tem sempre reservado para todos nós. Nós devemos entender dessa forma, porque Deus nos fortalece, Deus é quem nos dá ânimo para a vida, Deus é quem nos dá ânimo para viver, para levantar, para caminhar, para trabalhar, para fazer a obra que Ele determinou para cada um de nós. Nossos sofrimentos, nossas lutas são reais, eu sei, nós sabemos disso, são dolorosas muitas vezes e às vezes até desesperadoras, e tira a nossa paciência, nossa paz, quer roubar a nossa paz, nós entendemos isso. Contudo, o cristão jamais atravessa sozinho esses momentos. Jamais passamos por aflições sozinhos. Nós estamos bem acompanhados, nós estamos na companhia do Senhor. Deus está conosco e Deus sempre renova as nossas forças. Deus sempre renova as nossas forças. O salmista Davi, escrevendo o Salmo 23, no versículo 1, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, isso me basta, isso é suficiente. Ele está ao meu lado, Ele está me acompanhando, Ele está me ajudando. Deus sempre está presente em todos os momentos da vida, em todos os momentos, inclusive nas aflições, nas lutas, nos desafios, nos momentos de angústia, no momento de choro, de lágrima, de dor. Deus também está presente. O apóstolo Paulo, então, nos encoraja a fixar nosso olhar na fé e na glória eterna, e não somente nos momentos, nas circunstâncias passageiras dessa nossa existência aqui na Terra, né? Então, alegrias e tristeza passam depressa e não devemos, portanto, nos prender a qualquer coisa, não prender a essas coisas que nos cercam, essas coisas que estão sempre nos cercando. Deus nos ama, Deus renova nossas forças, Ele nos ensina, Ele nos fortalece. E concentrar nossa atenção nos eventos visíveis, nas coisas que estão aqui, no exterior, não é? Naquilo que nos cerca, pode nos levar ao desânimo. Muitas vezes nos conduz ao desânimo, apesar das realidades invisíveis não terem aparência da realidade, as coisas invisíveis não ter a aparência visível, né? Não ter aquilo palpável como todas as pessoas esperam. Nós devemos ter a nossa visão fixa no reino de Deus, no valor eterno, que são incomparáveis. Os valores eternos são incomparáveis e são imperecíveis, não tem fim. São promessas de Deus e coisas maravilhosas para todos nós. Bom, nós sabemos que através dessa palavra de Deus, nós podemos entender que a presença de Deus é constante em nossas vidas, constante em qualquer situação, e que Ele está sempre nos animando, está sempre fortalecendo a nossa vida, a nossa fé nele. Nós devemos crer que Deus é quem nos dá ânimo para a vida, é quem nos dá forças para continuar vivendo e fazendo a obra que Ele determinou para cada um de nós. E isso nos dá motivo para orar,
nos dá motivo para realizarmos orações. Eu quero orar por você neste momento e eu quero que você se una a mim neste momento de oração. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, Deus de amor, nós te damos graças por esse momento especial, Pai. E rogamos que o Senhor esteja colocando nosso coração, nossos olhos naquilo que é eterno, Pai, naquilo que está além dessa vida que nós contemplamos, Pai. Naquilo que tem reservado para cada um de nós, naquilo que o Senhor já reservou para as nossas vidas, Pai. Estende tuas mãos sobre nós, nos abençoa, fortalece nossa fé, Pai amado, e permite que estejamos mais vezes assim buscando a tua palavra e aprendendo que os valores eternos são superiores aos valores que nos cercam e os valores externos que estão ao nosso lado, Pai. Nós oramos, nós te pedimos, na certeza do teu amor e da tua presença conosco. Oramos no nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. Que Deus nos abençoe e nos conceda um dia de paz e que tudo seja conforme a vontade de Deus. Fique na paz. Até a próxima e vamos compartilhar, vamos levar adiante a palavra de Deus. Até a próxima. Deus abençoe.